Olá, Oi, meu nome é Ana Gabriele o meu é Camila, e nós vamos fazer uma resenha sobre a obra Terra Papagaio. de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta. Bom, começando por José Roberto Toreiro, ele, além de escritor, é um quase jornalista, porque ele não concluiu a faculdade de jornalismo, fez cinema e também é roteirista. Ele atua em várias áreas e ele escreveu esse livro juntamente com Marcos Aurelius Pimenta, que é um autor, assim, a gente não encontrou tantas, não é possível encontrar tanta coisa sobre ele, mas assim, que dá pra perceber que os dois têm uma interação muito grande, porque não é o primeiro livro que eles fazem, escreveram juntos, né? Tem várias filiações dos dois. Tem mais ou menos uns 16 livros que eles escreveram juntos. Sim, são bastantes. E só falando, só ressaltar mesmo, o José Roberto Toreiro, ele já escreveu grandes, assim, já direcionou grandes programas de televisão, grandes filmes, grandes quadros no Fantásticos e tudo mais. E a obra Terra Papagaio é uma obra muito interessante, em que remete à Carta de Perová de Caminha a respeito sobre a descoberta do Brasil, toda essa questão da colonização, né, da interação entre os povos. Tanto que nem é bem um livro, é mais uma carta que ele escreveu. Sim, é exatamente uma carta. É um livro de humor, né, tem aquela coisa meio de humor mesmo, mas só que é um humor irônico, um humor De sátira. é uma sátira bem engraçada e que faz toda uma crítica ao jeito, aos brasileiros, se a gente for olhar bem. Ao jeitinho brasileiro. Uhum, Bom, exatamente. a história começa com Cosme, filho de judeus, e os pais dele eram comerciantes de especiarias, e a sociedade que eles vivem é majoritariamente cristã. E essa sociedade tenta usar esse judaísmo deles contra eles para derrubar o comércio deles, né? Para atrapalhar. E eles tentam afirmar essa religiosidade cristã deles Autoafirmar. para que não fosse ruim para o comércio. Então eles mandam o Cosme para um mosteiro, onde lá ele cresce, ele lê bastante e principalmente livros de religião, e logo depois ele vai fazer uma prova, né, para poder acompanhar o Magister Videira nas confissões que eles faziam para uma família de nobres da região. Uhum. E a gente já pode perceber também nessa parte do livro que quando o Cosme vai fazer essa prova, ele acaba colando. Uma característica, né? Do Cosme. É uma pessoa assim que, pra conseguir talvez o que queria, ele fazia certas coisas, né? Não, assim, é uma característica que vale ressaltar. Então ele acaba fazendo essa prova, ele acaba colando, acaba sendo selecionado e acaba acompanhando o Magister Videira nas confissões que ele fazia, né? As confissões que ele, né, realizava. E em uma dessas confissões, Ele conhece a Leonor, que é a filha dos nobres, e eles começam a conversar na cozinha. E a Leonor, ela insinua que o Cosme ele é parecido com um antigo namorado dela. E isso começa a fazer com que a conversa fique um pouco mais interessante, um pouco mais envolvente. e Cosme começa a ficar com aquela coisa, ai, mas será que é certo o que eu estou fazendo? Tendo esses tipos de conversa com uma moça que é solteira, e ela era muito bonita e chamava muita atenção dele, querendo ou não. E ela começa a insinuar e chamar a atenção dele para eles irem para a despensa, né? Começa a instigar ele. E eles vão para a despensa, começam a se beijar e acabam tendo uma relação sexual na despensa. Se vestem, saem e juram um amor eterno um ao outro. E aí, quando eles voltam até a cozinha, né? Magícia Videira falam que eles vão embora e tudo mais. A família de nobres dá uma cesta de biscoitos, com 12 biscoitos, que é o número de discípulos de Cristo. E tem toda uma simbologia, né? E quando eles estão voltando para casa, Cosme tá pensando em tudo que aconteceu, foi tudo muito intenso para ele tá distraído. Ele acaba comendo uma dessas rosquinhas da cesta, distraidamente. Aí quando eles chegam no mosteiro, O Magister Videira vai contar quantas rosquinhas tem nessa cesta e vê que só tinha 11. e vai tirar satisfação com o Cosme. Vai perguntar para ele por que ele comeu a rosquinha. E ele começa a se desesperar enquanto o Magister Videira questiona ele, porque ele achava que o Magister Videira sabia
da relação sexual que ele teve com a Leonor. Então ele começa a confessar como se ele soubesse. E diz que teve uma relação sexual. E ele acaba se, tipo, como Se entregando. Se integrando, mas se entregando de uma forma muito cruel, de si mesmo. Não façam, e defendendo a Leonor, não façam nada com Leonor, ela é uma moça pura, eu que quis tudo, eu que aliciei ela. E ele acaba decidindo, o Magista Videiro com os outros, acabam decidindo que ele deveria ser preso. E na prisão, ele vira amigo de várias pessoas lá, de degradados. E um desses é Lopo de Pina. Eles viram grandes amigos. E tem uma frota de navios que vai vir para o Brasil, trazendo esses degradados, né, para conhecer o território. E esses dois vão juntos numa dessas frotas. E dentro desse navio, o Cosme ele começa a escrever um diário de viagem. E quem comandava essa frota era o próprio Pedro Álvares Cabral. Já uma outra parte que remete, né? Todo esse contexto histórico e a questão da carta de Pero Vaz de Caminha. Isso. E ele começa a contar nesse diário tudo que vai acontecendo durante a viagem. Só que esse diário ele não dura tanto tempo, porque numa vez que ele estava escrevendo, o Pedro Álvares Cabral passou por ele e tirou da mão dele o papel e a pena, deu um soco no nariz dele e disse que ele não poderia estar escrevendo, porque poderia servir como provas para outros marinheiros descobrirem o que eles estavam fazendo, onde eles estavam indo. Como eles estavam numa busca pelas especiarias, né, digamos assim. Acho que, se eu não me engano, é isso, né? Isso. E então poderia ser um grande furo comercial, digamos assim, né? Para que os outros povos pudessem virar concorrente deles e tudo mais. E aí que ele acaba se envolvendo, criando uma grande amizade com todos e criando realmente um laço de amizade com todos os que estão a bordo, com todos os degradados. Eles sofrem juntos, riem juntos. O Lobo de Pina é um cara muito brincalhão, né, que ele também tem uma importância muito grande ao longo da história, principalmente no desfecho, que dá uma reviravolta total. E é bem interessante, mas voltando então, eles acabam virando muito amigos e quando, aí ao longo do diário, né, o Cosme diz que ele foi um dos primeiros, foi na verdade o primeiro, né, a avistar a terra, e ele grita terra à vista. Ele avisa Pedro Álvares Cabral que eles estavam chegando nas Índias. Exatamente. E eles, né, acabam desembarcando lá e acabam explorando um pouquinho pra ver, dão de cara com os povos, os nativos, que no livro diz que são os Tupiniquins, que são pessoas bem diferentes do que eles eram acostumados, morenos, né? Cabelos lisos, geralmente cortado, com um corte bem característico. Em meia lua. Os corpos eram bem bonitos. Não tinham pelos. E as mulheres andavam nuas, os homens também andavam todos nus, né? E eram povos, assim, bem diferentes, muito fortes, aparentemente. Ele até cita numa parte que com um braço o Tupiniquim, né, com um dos braços poderia levantar 3 deles. Então eles fazem várias observações e também observações do idioma deles, né, porque tem várias palavras até que na obra mesmo retrata. Eles fazem um pequeno dicionário, digamos assim, de palavras que eles diziam lá. Então aí Pedro Álvares Cabral, né, acaba explorando tudo mais e decide que alguns povos, alguns degradados deveriam ficar lá para poder conhecer um pouquinho mais, né? Estar a fim de conhecer um pouquinho mais sobre aqueles povos. Então quem acaba ficando? Cosme, Lobo de Pina e o restante dos degradados. Eles então acabam realmente criando uma certa amizade, né? Eles acabam essa toda curiosidade pela diversidade acaba. Tanto é que os Tupiniquins também aprendem muito com os europeus e é muito interessante. Aí, levando para o contexto histórico também, vale ressaltar que quando os europeus chegaram, além de impor a sua cultura, eles muito pouco aderiram, digamos assim, né? Mas um livro justamente traz um pouco essa diferença, que além dos degradados, né,
eles chegarem, começarem a viver junto com os Tupiniquins, eles também acabam aderindo um pouquinho da sua cultura. A questão de ter várias mulheres, vários filhos, comer coisas diferentes, coisas que eles não fariam talvez na terra deles, e acabam criando realmente um laço de amizade. Até que um dia tem um atrito, chega a ter um atrito lá entre o Cosme Fernandes com o pajé de uma outra tribo. O que acontece? O pajé da tribo onde eles estavam acaba ficando doente. O pajé de outra tribo acaba, na verdade, que é um curandeiro também, né? Acaba vindo e falando que quem deixou o pajé doente daquele jeito foram os degradados. Então, aí acaba criando toda essa confusão, e o Cosme Fernandes afirma que o pajé estaria curado daqui tantos dias, e ele acaba realmente curando o pajé. Isso acaba criando mais aquele laço de amizade, como ele é bom, como ele sempre está nos ajudando. E logo depois disso, cada um dos dois, né, o Lopo de Pina e o Cosme Fernandes, eles têm as suas famílias, né, os seus filhos, e acabam se distanciando, cada um na sua tribo, né, Cada um criando a sua civilização, Isso. né? Cada um vai para um lado, né, do Brasil. E o Lopo de Pina, ele descobre que o Cosme, ele fica muito rico, né, que ele junta muitas riquezas e acaba roubando tudo isso dele. E ele volta para Portugal, o Lopo de Pina volta para Portugal. Lá ele vira um grande amigo da Majestade e convence a Majestade a deixar ele voltar para o Brasil para colocar ordem aqui. E ele volta junto com uma frota para colocar ordem no Brasil. Chegando aqui, ele começa a transformar, durante muito tempo, ele começa a transformar as tribos em vilas, né? Depois de um ano, mais ou menos, ele transformando essas tribos em vilas, ele chega na tribo que foi criada por Cosme, a Cananeia, que remete também a terra prometida, Canaã, da Bíblia, né? Moisés e tudo mais. E ele transforma também essa tribo em uma vila. E ao desenrolar, né, no desfecho da história é bem interessante, acho que seria bem curioso para quem se interessar em ler, que tem uma reviravolta muito grande no que diz respeito a essa questão de se adequar a uma outra cultura, de como eles poderiam enfrentar as suas dificuldades. Seria bem interessante. É um livro bem curioso. E tem umas questões bem interessantes do livro também, como, por exemplo, a página do livro, a capa do livro. Ela diz que o livro é especialmente para pessoas que são preguiçosas. Não diz assim desse jeito, mas mais ou menos assim. Que são para pessoas preguiçosas, iradas, gulosas, tudo cheio de vaidade. Essa parte do livro cita como que pode ser o leitor, né? Como que é o leitor, para quem foi escrito. E no caso, somos todos nós, porque cita todos os 7 pecados capitais. Então fala assim que esse livro é pro leitor que tem um perfil com os 7 pecados, ou seja, somos todos nós. Outra parte muito interessante do livro é o agradecimento que os autores fazem. Geralmente, os autores eles agradecem a Deus, a família, aos filhos, né, a esposa. E nesse livro, em especial, os 2 autores, ambos, eles agradecem aos dentes, que é algo que vai estar sempre com a gente, porque sem eles dizem que porque, tipo, sem eles, a gente não poderia morder a carne, né? Tipo, viver, não poderíamos viver. Também no livro, os autores, um pouquinho antes de iniciar a carta, eles dizem que nós, seres humanos, somos compostos de fome, somos cheios de fome. Fome da carne de satisfazer os nossos prazeres, fome do ouvido de belas músicas, fome dos olhos de belas imagens. Então, ele diz isso, que nós, seres humanos, somos cheios de fome e que em nossas vidas nós sempre estamos procurando saciar essas fomes. E o livro é um livro interessantíssimo, é uma obra com humor muito interessante, remete toda essa história, essa história, né, da colonização, da interação entre os europeus e os povos nativos até então.
essa questão do contexto bíblico fala bastante, um lado bastante, assim, religioso, né? Tanto até que ao longo do período em que os degredados estão lá, eles fazem vários questionamentos em relação a Deus, até a cultura mesmo que os tupiniquins tinham, a crença que eles tinham. E também tem uma série de mandamentos que o Cosme vai escrevendo durante o livro. Sim. São 10 mandamentos que remete à Bíblia, os 10 mandamentos de Cristo, né? E o último, que é bem curioso, ele diz mais ou menos assim, que numa terra de tantas fomes e lei tão pouca, quem não come é comido. Então ele mostra que se você não tiver à frente, você morre, né? Você tem que estar sempre por cima dos mais fracos. Exatamente. Então essa dica que a gente deixa pra vocês. Vocês podem estar adquirindo o livro, tem em PDF na internet, ou até mesmo se você quiser em mãos. Seria bastante interessante. É isso. Tchau!